Hoje vamos falar sobre o processo relacionamento com clientes. Você está no 0800 PM, Carlos Eduardo, e sempre falando sobre processos estratégicos de gestão, indicadores estratégicos de gestão, para ajudar você, gestor, a melhorar os resultados da sua organização. Bom, quando falamos sobre a área de clientes, ou processos estratégicos de clientes, existem alguns processos. Desenvolvimento do mercado, com foco no cliente-alvo, é um processo que se relaciona diretamente com divulgação de produtos, que está relacionado à sua imagem e marca da sua organização. Todos esses se relacionam com relacionamento com o cliente, incluindo como você faz para acompanhar as transações com esses clientes, satisfação e insatisfação do seu cliente e fidelização. Você quer que esse cliente não compre apenas uma vez, mas que ele compre regularmente de você, que ele seja um cliente que indica a sua organização, os seus produtos para as pessoas que ele conhece. Esses são processos estratégicos e hoje vamos falar especificamente sobre relacionamento com o cliente, incluindo o acompanhamento das transações. Carlos, mas o que significa relacionamento com o cliente, né? Relacionamento com o cliente nada mais é do que um conceito que fala sobre a conexão, como você se conecta, como você desenvolve essa conexão entre empresa e o seu cliente-alvo. Persona, avatar, cliente-alvo, não importa o nome que você dá. Como que você implementa, você estabelece essa conexão entre você, a sua empresa e o seu cliente-alvo. É uma estratégia que engloba todo o ciclo de vendas, né? Alguns ciclos de venda eles têm um período maior, outro menor. Alguns ciclos ou funis de venda eles têm 3, 4, 5 etapas bem distintas. Cada empresa trabalha isso de uma maneira diferente, mas você tem que pensar na estratégia global de como você vai fazer essa conexão entre o seu funil, a sua empresa e a persona, o cliente que você escolheu como seu cliente-alvo. Bom, qual que é o objetivo dos processos ou o processo de relacionamento com o cliente? Você quer que o seu cliente ele compre mais vezes da sua empresa. Você não quer que ele compre uma única vez quando é um produto de necessidade perpétua, né? Você não quer que ele compre uma única vez e não compre mais. Você quer que ele veja você como um fornecedor dele para aquele produto ou serviço e que esse fornecimento seja regular. Você quer que esse cliente compre ou faça compras com valores cada vez maior. Você quer aumentar o ticket médio desse cliente. Então, olha que legal, a gente vai comentando aqui e vão surgindo automaticamente, naturalmente, alguns indicadores. Então, frequência de compra, né? É um indicador. Ticket médio é outro indicador. Você quer que esse cliente mantenha com você um relacionamento de longo prazo. E quando a gente fala de relacionamento de longo prazo, já vem mais um indicador, o churn, de quantos clientes você perde por período, por ano, vamos dizer aqui. Quanto tempo um cliente fica sem compra? Qual é a periodicidade de compra? Depois dessa periodicidade, quanto tempo a mais depois dela você considera que você perdeu esse cliente? É um outro indicador importante para a sua organização. Você quer que esse cliente ele se torne um defensor da sua marca, ele recomende a sua empresa e te ajude a atrair novos clientes. Então aí você vai ter os indicadores de imagem, de marca, que vão te dar esse panorama, essa visão sobre como o mercado, como o seu público-alvo enxerga a sua organização, os seus produtos, os seus serviços. É difícil colocar tudo isso em prática? Hoje em dia, não. Existem métodos e sistemas que te ajudam a fazer uma implantação do processo de relacionamento com o cliente muito mais fácil. A sigla usada para esse processo ou sistemas é o CRM, que nada mais é do que o Customer Relationship Management. Se você traduzir, é o gerenciador, o gerenciamento do relacionamento com o cliente.
E ele não é só um software, né? Quando a gente fala de CRM, existem vários por aí, nós não queremos um software. Nós queremos um conjunto de práticas, estratégias e tecnologias de negócio. Práticas, estratégias e tecnologias que vão ajudar você a ter um relacionamento com o seu cliente, que já compra o seu cliente-alvo, que ele traga resultados para a sua organização. Então, esse relacionamento é focado, esse CRM, né, o software ou as práticas, eles são focados no relacionamento com o cliente. Bom, alguns objetivos do processo de relacionamento do cliente, com o cliente, né? Nós já falamos que você quer que ele compre mais, que ele compre com uma periodicidade maior, valores maiores, um relacionamento de longo prazo e torne-se um defensor da sua marca. Então, de novo, pense nos indicadores que você vai ter para esse processo de relacionamento. Esses indicadores vão te dizer se você está na direção certa ou não, ou você precisa fazer essa correção. E depois de tudo isso, né, como implementar uma estratégia de relacionamento com o cliente? Bom, o primeiro passo é desenhar a sua estratégia de relacionamento com o cliente. O seu funil de vendas, quais vão ser as áreas, partes da sua organização que vão de alguma forma se conectar com esse cliente de uma forma direta, quais são essas conexões de forma indireta? Quais são as tendências do mercado ou modelos que já existem que facilitam a sua vida e você pode, de uma maneira, eu não vou dizer simples, mas mais fácil, adaptar o melhor modelo ao ao como você enxerga que é melhor trabalhar. Qual modelo vai suprir da melhor forma possível as necessidades da sua área, da sua organização? E você vai utilizar as informações coletadas a partir dos clientes que você já atende para montar essa estratégia. Então, essa estratégia, nada mais. Para ela ser mais completa, para ela trazer um resultado melhor, você vai estar regularmente analisando as informações que os clientes que já compram de você vão te trazer. Se você faz isso, a sua estratégia ela é muito mais rica para alcançar o resultado. Você vai ter um feedback de clientes que já compram, te dizendo os seus pontos positivos e os pontos de melhoria. E você pode traçar a sua estratégia de abordagem desses clientes, identificação desses clientes, saber quais são realmente as necessidades e expectativas desses clientes de uma forma muito mais fácil. Então, nunca esqueça de trazer as informações do seu cliente para a sua estratégia, a fim de você ter um resultado muito, muito melhor. Daí vamos lá, né? Quando a gente faz o planejamento dessa área de relacionamento, quais são os pontos que a gente precisa se preocupar? Você vai ter que definir, ter muito claro, não só você, mas toda a sua organização, quem são os seus clientes. Quem você realmente escolheu como cliente-alvo? Quais são as características do seu cliente-alvo? Por quê? Porque você pode ter clientes, atender clientes que não são seu cliente-alvo? Lógico que você pode, isso vai acontecer naturalmente. Mas todo o esforço da sua organização vai ser para atingir aquele cliente-alvo seu. Por quê? Porque esse cliente-alvo, você identificou quais são as necessidades e expectativas dele. É muito mais fácil conversar com esse cliente, é muito mais fácil você se comunicar com o cliente que você selecionou como seu cliente-alvo e sabe o que ele espera de você, da sua empresa, do seu negócio, do seu serviço, do seu produto. Você se comunica muito mais fácil com ele. Você consegue identificar quais são os principais canais de atendimento para esse cliente. É um cliente que prefere canais remotos, a comodidade dos canais remotos, ou um canal presencial. Ele usa mais internet ou telefone? Ou o app do celular? Como você vai fazer para identificar
e construir os melhores canais de relacionamento para esse cliente. Você precisa definir as etapas e os níveis desses processos de atendimento. Por quê? De cara você pode ter reclamações, sugestões e elogios. Os canais ou as atividades para você tratar essas três situações são. O canal pode ser o mesmo, mas a forma de tratamento são etapas totalmente diferentes. Então você precisa definir como o motivo do cliente chegar nesse canal e como você vai tratar cada etapa do motivo desse cliente ter chegado no seu canal. Você precisa especificar para isso os procedimentos de cada solicitação. As pessoas elas têm que ter um padrão de atendimento, um padrão de solução. Por quê? Conforme o seu negócio vai crescendo, os problemas eles também aumentam. E você quer que as pessoas elas resolvam esses problemas dos clientes da forma mais rápida e com o menor custo. E se você não padronizar, eu não falo de padronizar o atendimento, eu falo de padronizar a solução. As boas soluções elas têm que estar de uma forma muito fácil, de uma forma muito simples, à mostra para as pessoas que trabalham contigo, elas utilizarem essa solução já padronizada que vai atender o seu cliente. Então, especifique e padronize os procedimentos. Você precisa de metas. O seu setor de atendimento, ele precisa de metas. O seu setor de relacionamento, ele precisa de metas. E quando eu falo de metas, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando a gente fala de metas SMART, por exemplo, muita gente usa o modelo de meta SMART para elaborar as suas metas, as suas métricas. Mas, se eu elaborar a minha meta SMART de uma maneira, elaborar minha meta SMART, e você, do mesmo processo, nós vendo o mesmo desempenho, nós vamos elaborar a meta com métricas talvez diferentes, porque são métodos subjetivos. Você não vai escolher a meta da mesma forma que eu. O resultado vai ser diferente. E dentro de uma organização, a subjetividade ela é extremamente ruim. Por quê? Porque você não consegue justificar as suas escolhas de uma forma objetiva. Você não consegue construir um raciocínio em que as outras pessoas também chegariam naquela solução daquele problema se elas usassem as mesmas informações que você. Então, quando estabelecer metas, faça isso da forma mais objetiva possível, para que as pessoas não vejam, não tenham um olhar sobre essas metas diferente de você, que é o gestor. Precisa existir uma sinergia muito grande entre gestor, força de trabalho, equipe, áreas, organização. E quanto menos você for subjetivo e mais objetivo na hora de tratar as suas tomadas de decisão, melhor, mais fácil será incorporar isso e fazer com que as pessoas elas sigam você, elas consigam bater as metas, elas vejam que é factível. E depois de estabelecer as metas, você tem que definir as ações necessárias para alcançar essas metas. Como que nós vamos chegar nela? Quais são os recursos que nós vamos utilizar? Qual vai ser o método de trabalho que nós vamos utilizar? Nós temos objetivos diários, semanais, mensais. Como nós vamos acompanhar para saber se vamos chegar no final do período e conseguir cumprir essa meta? Quais são as ações necessárias que você e a sua equipe vão estabelecer para conseguir alcançar essa meta? E a partir daí você tem que atribuir responsabilidades. Uma vez que você conhece as metas, você estipulou elas de uma forma objetiva, e você sabe quais são as ações necessárias para alcançar essas metas, quem são as pessoas responsáveis pelas entregas que demonstram claramente que essa meta foi alcançada ou será alcançada? Todos os colaboradores eles são responsáveis por isso. E algumas atividades ou obrigações são específicas de alguns colaboradores. E tem que ficar bem claro para todos na equipe quais são essas responsabilidades e colaboradores.
você vai mensurar e monitorar os resultados regularmente. A sua equipe, ela não pode saber que ela, no final do período, se ela chegou ou não no destino, se ela chegou ou não a entregar o resultado que ela esperava, a bater aquela meta. Ela precisa saber durante todo o período como ela está indo, sem surpresas, para saber o quanto ela ainda precisa acelerar ou o quanto ela está no ritmo certo para alcançar ou superar aquele resultado. Depois de tudo isso, que, olha, é simples, mas não é fácil. É simples porque aqui nesse bate-papo fica fácil dizer para você o que fazer, o que se preocupar, mas na hora de colocar em prática, você vai encontrar desafios como todos os gestores encontram, né? E daí vem um segundo momento seu, um momento de reflexão, que é você fazer um diagnóstico. Um diagnóstico do setor de atendimento. Como que está a performance desse setor de atendimento? Quais são os indicadores que, quando eu olho para eles de uma forma objetiva, eles me demonstram que eu estou alcançando ou vou alcançar o meu resultado? E quais são aqueles indicadores e processos que isso não vai acontecer? Eu muito provavelmente não vou alcançar meu resultado e eu vou ter um gap de desempenho que vai machucar a minha organização, a minha área, as pessoas não vão ficar satisfeitas com isso. Eu faço esse diagnóstico. Eu sei, ou eu devo saber quais são exatamente os processos e os indicadores que doem na minha organização, que doem na minha área, e eu regularmente vou escolher alguns indicadores e processos para melhorar o seu resultado, para melhorar, aprimorar esse processo e conseguir um resultado melhor, maior para a minha organização. Algumas práticas que não são difíceis de implementar e fazem com que você tenha um resultado cada vez melhor na área de atendimento. Primeiro, você tem que automatizar o máximo possível os seus processos. Veja bem, eu não quero que o seu processo ele seja todo automatizado e livre de humanos, pessoas que dão um toque de pessoalidade muito importante na relação com o seu cliente, com o seu consumidor. Mas existem atividades que não agregam valor para o seu negócio ou para o seu cliente e que elas demandam tempo, dinheiro, pessoas. E essas atividades que não geram valor nem para você, nem para o seu negócio e nem para o cliente, o ideal é que elas não sejam feitas. Pausa dramática, né? Mas algumas elas são necessárias, elas têm que ser feitas. Então você automatiza para ter o menor custo e o maior benefício nesse seu processo, nesse seu macro processo relacionado a relacionamento com clientes. Você tem também que manter as informações dos seus clientes atualizadas. Por quê? Porque elas são a base para você tomar decisão. Quais são ou qual é o meu cliente-alvo? Cada vez mais você vai refinar esse seu cliente-alvo, né? Para você ter um custo menor vamos chamar de aquisição, na atração desse cliente. Você vai refinar essas informações para você saber cada vez mais, ou melhor, quais são as necessidades e expectativas desse cliente. E você conseguir atender as necessidades e expectativas e conseguir satisfazer e fidelizar os seus clientes. Então, mantenha as informações relevantes para o seu negócio, principalmente para a área de relacionamento com clientes, sempre atualizadas. Cultive um bom relacionamento. E olha que interessante. A área de relacionamento com o cliente, ela é aquela área de frente, é ela que, de alguma forma, entra em contato, ela é contactada pelo cliente em qualquer necessidade. Mas muitas vezes ela não é a solução. Ela apresenta a solução, ela negocia a solução, ela desenvolve uma solução, mas muitas outras áreas da sua organização vão participar desse processo. Então você tem que cultivar um bom relacionamento com a sua equipe, com a sua área, com o seu cliente, mas não só com ela, com toda a organização, porque de alguma forma toda a sua organização vai impactar positivo ou negativamente os seus indicadores de desempenho gestor. E
Você quer que essas áreas e pessoas impactem de uma forma positiva. E você não consegue isso se você não tiver um bom relacionamento. Então, cultive um bom relacionamento com todas as partes interessadas importantes para o seu negócio, para a sua área. Acompanhe o histórico de compras. Se um cliente ele compra contigo todo mês regularmente, uma vez por mês ele está lá comprando e 1 ou 2 meses ele não comprou, existe uma séria possibilidade de você talvez ter perdido esse cliente. E quanto mais rápido você agir, melhor. E para isso, as suas informações sobre as transações com o cliente ou com os clientes, elas têm que estar sempre atualizadas. Você tem que estar refinando isso para, se fosse possível, quando um cliente pensar em deixar sua organização para isso, para procurar um concorrente, você já poder agir o mais rápido possível para você não perder esse cliente para o seu concorrente ou para qualquer outra empresa no mercado. As redes sociais elas podem ser uma aliada ou uma inimiga. Tudo depende de como você se relaciona com elas, com as redes. Então, elabore estratégias para trabalhar com as redes sociais de uma forma muito positiva. Ou, se você não consegue, por causa do seu negócio, trabalhar de uma forma positiva, você tem que, no mínimo, estabelecer uma estratégia para minimizar os desgastes com as redes sociais. Então, tenha essa estratégia elaborada. Coloque isso, né, em um dos seus checks lá, né, a fazer, porque essa estratégia ela pode minimizar prejuízos ou ela pode alavancar o seu negócio. Tudo depende da área e de como você trabalha com as redes sociais. O mais importante é o meu core business, né? Indicadores. Você precisa ter os indicadores certos para a área de relacionamento. Então, mantenha um dashboard que te dá uma visão completa do seu negócio e que você consegue avaliar de forma objetiva os seus resultados. Por quê? Porque só assim você consegue tomar decisões estratégicas que podem alavancar o seu negócio. Os grandes gestores, aqueles que conseguem resultados acima da média, eles têm uma visão completa do negócio e eles têm um dashboard que faz uma análise objetiva para eles do resultado, do quanto a área de gestão de clientes ou os indicadores da área de relacionamento, eles performaram melhor ou pior e quais são as decisões que ele precisa tomar para corrigir esse rumo. Você também precisa disso e você vai se preocupar com isso a partir de agora. Bom, última parte desse nosso bate-papo, indicadores estratégicos. E aqui eu trouxe alguns, não o indicador em si, porque cada negócio tem a sua peculiaridade, mas um grupo de indicadores que você vai olhar com muito carinho e olhar para o seu dashboard, olhar para os seus indicadores estratégicos e refletir. Eu tenho indicadores que me dão uma visão clara sobre isso ou não. O primeiro deles, o churn. Churn é aquela taxa de clientes que a empresa ela perde todo o ciclo. Quantos clientes eu perdi de 2019 para 2020? Quais foram os motivos? Quantos clientes ou qual percentual eu perdi de 2020 para 2021? E quais foram os motivos? Isso vai fazer eu tomar decisões muito claras para corrigir o rumo das ações que estão sendo realizadas na minha organização e ter um resultado melhor. Indicadores sobre qualidade do produto ou serviço. E olha que legal, qualidade é um assunto, um tema, um indicador subjetivo. O que eu vejo como um produto de qualidade pode não ser a mesma qualidade para você. Você não vê aquele produto com tanta qualidade. O que algumas empresas, organizações e gestores fazem é trazer um viés mais objetivo antes de você ter o indicador de qualidade. Então, pense nisso. Quais são os seus indicadores de qualidade de produtos ou serviços e como você está fazendo para utilizar esses indicadores para tomar decisões estratégicas. E aqui o nosso bate-papo de hoje, né? Qual é o indicador? Qualidade dos canais de relacionamento. Quando o cliente entra em contato com a sua organização da forma que for,
o quanto ele é bem atendido e o quanto ele está satisfeito com o canal e o resultado que você trouxe para ele. Daí você vai ter outro indicador baseado nisso, né? Eficiência dos canais de relacionamento. Esse é um indicador de esforço. Então, o quanto eu estou tendo que colocar de recursos e quanto esses recursos estão fazendo com que o meu processo rode da melhor forma possível. E eu também tenho de eficácia. O quanto que eu estou colocando de recursos e esses recursos estão me trazendo um resultado organizacional positivo. São indicadores diferentes. Eficiência e eficácia são diferentes. Um é muito relacionado a esforço e o outro é muito relacionado ao resultado. Mas você precisa ter os dois. Você não vai deixar de ter os dois indicadores que vão te dar uma visão muito apurada do seu resultado e vão te ajudar a tomar decisões estratégicas a partir de agora. Amigos, um grande abraço. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.